A doutrina do quarto mandamento. Lá em Romanos 14:5 diz que um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Quanto à questão da guarda do sábado e dos dias da semana, Paulo, fazendo referência a esse aí, ele diz que um faz diferença entre dia e dia. Um tem o sábado como um dia diferente dos outros, um dia especial, um dia de descanso, um dia dedicado só a Deus, um dia separado de Deus para adoração. Mas outros julgam iguais todos os dias, tanto faz na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Para eles, todos os dias são iguais. E cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Lá em Romanos 14:6 já diz assim, a primeira parte: aquele que faz diferença, faz caso do dia para o Senhor o faz. Aquele que faz diferença, faz o caso, para o Senhor faz. E aquele que não faz, também para o Senhor não faz, né? Mas aqui o que Paulo está falando? Que as pessoas que não conhecem as Escrituras, que elas não conhecem a lei de Deus, que elas não conhecem o sábado como dia do Senhor, para essas pessoas, todos os dias são iguais. Eles não fazem diferença entre dias, um dia e o outro dia. E não pode fazer. Se ela não conhece a lei de Deus, realmente elas têm razão de não fazer. Agora, o que faz diferença é aqueles que conhecem a lei de Deus, o quarto mandamento. Que o quarto mandamento manda fazer diferença entre um dia e o outro dia. Eu, particularmente, faço diferença entre dia e dias, mas eu tenho muitos amigos que não faz diferença. Tanto faz de trabalhar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Para eles são a mesma coisa, não faz diferença nenhuma. E agora, o que nós temos que fazer com esse tipo de pessoas? Nós temos, o apóstolo Paulo diz assim: fiz-me de fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, para que por meio de todos os meios, por meio de todos, posso salvar alguns. Isso está lá em 1 Coríntios 9:22. Então, Paulo era um homem assim, sensível com as pessoas que não tinham conhecimento, com os fracos na fé. Fracos na fé. O que é fracos na fé? É os que não têm base bíblica para ter a sua fé. Eles acreditam naquilo que ele acha que está certo, naquilo que viu as pessoas falarem. Aí eles são fracos na fé. Para ser forte na fé, a nossa fé tem que estar baseada nas Escrituras Sagradas. Quando a pessoa é criança na vida espiritual, tem de ser alimentada como criança, ser tratada como criança. Como que a gente trata uma criança? Carrega ela no colo, tenta falar a linguagem dela, tenta entender o que ela está pensando, o que ela está querendo. Às vezes ela não sabe nem pedir uma água, ela sobeja aquilo ali, mas a gente que é inteligente, que convive com a criança, imagina que ela está com sede, vai lá arranjar uma água para ela. E assim sucessivamente. Com a vida espiritual é assim também. Nós não podemos chegar perto de uma pessoa e já ir pregando de qualquer maneira para ela, sem ela ter primeiro um conhecimento básico, para dar a base para a gente começar, né? Quando as pessoas... todo aquele que se alimenta de leite
não está apto para ensinar a palavra da justiça, porque é criança ainda. Lá em Romanos 14:5 diz que um faz diferença entre dia e dia, outros não faz diferença, porque não conhece a Bíblia, não estuda a Bíblia. Já aqueles que conhecem a lei de Deus, o 4º mandamento, que diz, lembra do dia de sábado para o santificar, esse, sem dúvida nenhuma, ele faz diferença entre dia e dias. Mas tem que respeitar aqueles que não fazem, tem que ser tolerante com ele, tem que explicar. Agora, quando as pessoas, a gente sabe que as pessoas conhecem a verdade, e por rebeldia ela não quer aceitar a verdade, esse tipo de gente a gente tem que afastar delas. Tem que ser mais duro com elas, porque elas não é criança na fé, elas são filhos rebeldes. Então nós vemos aqui, quem entende o 4º mandamento da lei de Deus, faz diferença entre dias e dias. Mas quem não aceita o 1º mandamento, considera todos os dias iguais. No tempo de Paulo havia muito debate acerca da lei, genealogias. Então Paulo, escrevendo a Tito, ele falou para Tito assim, não entre em contendas com as pessoas acerca de lei, de genealogia, porque são coisas inúteis e vãs. É coisa que não chega a lugar nenhum. Quando as pessoas já conhecem, a gente não deve ficar nem combater com esse tipo de gente. Se elas creem da forma errada, ou não quer entender a forma correta de conhecer a verdade, o dever das pessoas é deixar elas. Por quê? Porque os combater com as pessoas não é coisa da Bíblia. Paulo, lá na carta dele a Tito, ele está pedindo para não fazer isso com ninguém. Não contenda, porque há pessoa que tem espírito de contenda. Esse espírito de contenda são espíritos de demônios que estão nas pessoas. Elas não aceitam, não quer que as outras pessoas também aceitam, e já é pessoas que já conheceram ou não quer conhecer. Tem dois tipos de pessoas rebeldes. Tem aqueles que conhecem, mas não aceitam. E tem aqueles que não quer conhecer de jeito nenhum. A gente não vai falar, eles não querem conhecer. Todas as pessoas que não conhecem ou não aceitam a lei de Deus, a gente tem que deixar para eles de lado, porque não vai adiantar nada debater com as pessoas. Não vai adiantar nada contender. Quem aceita a lei de Deus faz diferença. Se você aceitou o sábado do Senhor, o 4º mandamento, como dia santo do Senhor, como dia de guarda, como dia de comemorar a criação do mundo, é um sinal entre Deus e nós. Então nós temos que aceitar esse dia e fazer diferença entre dias e dias. Entre um dia e outro tem muita diferença. O sábado é um dia diferenciado.